Ok, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Veterano Bisurado, um canal feito para a família dos veteranos. Seja muito bem-vindo. Rômulo Martins, tudo bem? Tudo jóia, muito obrigado. Obrigado vocês que estão agora nos assistindo. Obrigado pela confiança. Você que chegou agora, está assistindo nosso primeiro vídeo, já aproveita, deixa seu like aqui, porque eu tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem assunto bom por aí, né, Sargento? Hoje o assunto é interessante. Hoje o assunto é interessante, muito bom, e tem causado polêmica, curiosidades pelo Brasil afora. É sobre o PASEP, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Foi um fundo pago aos servidores públicos militares, civis e militares, até a Constituição de 88. Criado em 1970, o fundo era compulsório e era composto pela receita dos órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta. O Banco do Brasil foi o responsável por gerir o PASEP. Todos os servidores públicos, civis e militares que ingressaram no serviço público até 4 de outubro de 88 possuem uma conta no PASEP. A entrada de novos servidores no PASEP foi proibida após a Constituição de 88. E, para falar sobre esse assunto, convidamos o advogado veterano militar, doutor Carlos Henrique. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Valfredo, pela oportunidade. Uma boa noite, Rômulo. Boa noite a você que está nos assistindo agora neste canal. Daí a oportunidade aqui de falar, de procurar esclarecer sobre a ação revisional do PASEP, né, o que tem sido muito divulgado nas redes sociais, tem muitos vídeos falando a respeito do assunto. E é importante que a gente traga para os nossos veteranos e pensionistas, né, esse assunto que é de extrema relevância para que cada um possa saber exatamente o seu direito, aquilo que realmente pode ser buscado perante o judiciário, né? Então, a ação do PASEP tem esse valor específico para que cada servidor, para que cada militar possa entender o seu direito e possa vindicá-lo perante o Poder Judiciário. Mas não só isso, que ele tenha a certeza de que quando ingressar com a ação, ele pode ter esse retorno esperado. Então, perfeito. Já vou aproveitar o gancho aqui, já que o senhor citou dos militares, dos veteranos. Esclarece para a gente, doutor, aqueles militares veteranos ou aqueles servidores civis, né? Eles têm direito ao saque integral do PASEP? Sim, Rômulo, eles têm direito ao saque integral do PASEP. Né? O PASEP, na verdade, ele, como bem colocou na introdução o nosso caro amigo Valfredo, o PASEP ele foi disponibilizado mediante uma conta vinculada, né, e até 1988. Então, o que acontece? Esses valores, a partir de 1988, eles não estiveram disponíveis a esses servidores, sejam os militares ou civis. Então, o que era repassado aos servidores? Apenas os rendimentos desses valores, mas o principal ficou retido. Então, o PASEP, na verdade, a própria lei, né, complementar número 8, estabelece esse PASEP, essa sigla, na verdade, ela é o que? É a formação do patrimônio do servidor público. Para que servia esse PASEP? Qual era o objetivo do PASEP? Para que o servidor público, ao longo desse período, tivesse um rendimento nessa conta vinculada e, ao passar a inatividade, né, por meio da aposentadoria, reforma, ou até mesmo em eventual caso de casamento, situações muito específicas, ele pudesse ter o acesso a essas quantias lá depositadas nas contas vinculadas. Então, se respondendo à sua pergunta, todos os servidores que ingressaram, né, no serviço público até 1988 têm direito ao saque integral dessas contas. O senhor falou aí, doutor, a questão de que até a Constituição de 88, né, que ingressou até 4 de outubro, foi o meu caso, por exemplo. Eu entrei no dia 8 de fevereiro de 88, eu entrei no serviço público. Tá certo? Sim. E como eu fui ao Banco do Brasil e disseram que eu não tenho direito, que eu não tenho nada para receber.
E essas pessoas aí, por exemplo, que têm alguma coisa para receber, como é que elas fazem para receber? No meu caso, eu não tenho, mas se alguém tiver aí para receber, como é que faz? É via judicial? Sim, somente via judicial. O PASEP ele não é pago via administrativa, até porque o Banco do Brasil não reconhece esse direito. Então tem que ser por meio de uma ação judicial. Aproveitando aqui, nós comentamos, né, nos nossos grupos aí, você que é veterano e tem vontade de participar aí da MI, fazer parte dos nossos grupos, pode entrar em contato conosco, nós temos nosso Instagram aqui, vai aparecer aqui embaixo, mas nos nossos grupos surgiu uma dúvida, né? Nós temos aqui um caso de um militar veterano, já falecido, né? A dúvida é da família dele, onde a família foi ao Banco do Brasil e o banco informou que o sistema do Banco do Brasil não constava o CPF do falecido. Como proceder nesse caso? Bom, nesse caso específico, Rômulo e você que nos assiste, caso você tenha um caso também semelhante a esse que foi colocado, como deve ser procedido? O interessado, ele deve comprovar que ingressou no serviço público naquele período, né, que nós já relatamos aqui, de 1970 a 1988, e ele, uma vez provando que ingressou no serviço público nesse período, há uma presunção legal em seu favor, de que ele ali teve, né, valores depositados na sua conta. Então, nós temos a questão, juridicamente falando, do ônus da prova. Então, o interessado, seja ele o militar ou o servidor público, ou inclusive a pensionista também, né, os herdeiros daquele militar que tinha essa conta vinculada, supostamente no entendimento dele, com valores ali depositados, ele provando que ingressou no serviço público de 1970 a 1988, cabe então ao Banco do Brasil provar que ele não tem direito a esses valores. O ônus da prova se inverte. Então, o senhor está falando o seguinte, pai, nesse caso aí, por via administrativa, tem que fazer alguma coisa? Ou agora, reforçando a questão, o que me perguntam aqui na MIFA era a questão judicial. Se tem que esgotar mesmo, ou se eu já posso entrar direto. Eles querem mais detalhes de entrar mesmo para ver o que tem para receber, essas coisas assim que são judicial mesmo. Não é necessário esgotamento dessa via administrativa, né? Ele pode ingressar perante o Poder Judiciário com ação competente, né, exigindo que o Banco do Brasil venha ressarci-lo desses valores que, supostamente, segundo o seu entendimento, deveriam estar depositados na conta, uma vez fazendo, como eu disse, a prova de que ele ingressou no serviço público de 1970 até 1988. Uma vez fazendo a prova processualmente, o Banco do Brasil, mediante sua manifestação no contraditório e ampla defesa, é que vai ter que comprovar, porque aí temos uma inversão do ônus da prova, que é um instituto processual, que vai fazer com que o juiz, ao final, decida se o direito é do autor ou do réu, no caso, o Banco do Brasil. Se o Banco do Brasil não fizer a prova a contento no processo, certamente irá ser sucumbente nessa ação. Então, tendo tudo isso, né, e esses casos aí, de até erros no sistema do Banco do Brasil, o que nós podemos sugerir aqui, o que fica evidente, é que mesmo aquele militar que preenche todos os requisitos e ainda assim buscou as suas informações junto ao Banco do Brasil ali e teve uma resposta negativa, ainda assim, mesmo com a resposta negativa do banco, é indicado que ele procure um advogado especialista, que ele faça ali uma consultoria com aquele advogado, para que busque os direitos, porque podem ocorrer erros ali no sistema do banco, as análises ali documentais podem realmente comprovar que ele tem algum direito nesse PASEP, né? Sim, Rômulo. O que ocorre é o seguinte: houve um período, nesse período em que funcionou o PASEP de 1970 a 1988, onde o Banco do Brasil ele fez confusão patrimonial. Ele utilizou recursos do PASEP, que não eram dele, ou seja, os recursos do PASEP eram 2 servidores, tinha uma conta vinculada onde esses recursos deviam ali estar depositados.
E o Banco do Brasil utilizou esses recursos para fornecer empréstimos a empresas. E, logicamente, daí obteve vultosos lucros, né? Às custas ou em detrimento dos servidores que tiveram aí, então, prejuízo. Por quê? Quando o Banco do Brasil confundiu os recursos do PASEP com os seus próprios recursos, ele acaba, via indireta, gerando um prejuízo. Porque como você vai calcular os rendimentos de um valor se você não tem a base de cálculo desses valores? Isso está comprovado, tem relatórios da CGU que comprovam que o Banco do Brasil não agiu com lisura na gestão desses recursos. Então, é daí que decorre a necessidade de se fazer uma atualização correta mediante a extração desses valores por extratos microfilmados. E os extratos aí, inclusive, é importante a gente mencionar que tem algumas pessoas, alguns militares servidores que vão até o Banco do Brasil e retiram aquele extrato de 1999 para cá. Esse extrato que já está computadorizado, que já está digitalizado no sistema, o importante não é esse extrato, o importante é aquele extrato microfilmado, a microficha. Essas sim vão ser relevantes para se gerar a atualização monetária. E aí é necessário que um especialista, né, faça uma perícia contábil em cima disso e elabore uma memória de cálculo para saber se esse militar tem ou não valores em seu favor. Tendo isso, então, desculpa, perdão. Mas tendo isso em vista, mesmo aquele militar, né, ou aquele servidor civil ali que recebeu, digamos, ele tinha direito ou recebeu a quantia ali de R$10 mil, por exemplo, se ele tiver acesso a todas essas informações, o senhor disse de 99 para cá, já é digitalizado. Antes disso, são as microfilmagens. Se ele tiver acesso a tudo isso, pode ser que ainda assim ele tenha um reajuste, ele tenha ali um percentual a receber ainda. E sendo assim, ele tem um prazo para fazer essa solicitação, né? Algum tempo aí que ele recebeu, ou para contestar esse recebimento, ou para fazer alguma coisa, pedir essa nova contagem, né, dos valores. Sim, olha, com relação aos prazos prescricionais, ou seja, a prescrição, a gente precisa esclarecer o que é a prescrição. A prescrição é um lapso temporal, né, que o interessado tem, mediante disposição legal, para exigir um direito. Todo direito tem um lapso prescricional, tem um termo prescricional inicial e um termo final. No caso específico, nós temos aqui uma decisão interessante, que foi isso muito recente, inclusive transitou em julgado agora, em 21 de setembro de 2023, proferida pelo STJ. E o STJ decidiu 3 teses importantíssimas em relação ao PASEP. A primeira delas é com relação à legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da ação. Isso porque até então, até essa decisão do STJ, muitos estavam ingressando com ação perante a Justiça Federal e arrolando também a União Federal no polo passivo e litisconsórcio com o Banco do Brasil, né? Isso estava gerando uma confusão muito grande, que alguns juízes entendiam que era somente o Banco do Brasil que devia figurar no polo passivo da ação, outros entendiam que ambos deviam figurar e outros ainda que só era a responsabilidade da União. Então, essa tese, né, pacificada mediante um precedente qualificado do STJ, trazendo a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo, veja bem, não é que o Banco do Brasil vai ressarcir o militar, apenas se tiver prejuízos referentes à atualização monetárias que não foram, né, devidamente realizadas, ou se houve desfalques, desvios na conta. Então, esse tema é o tema 1150 e pode consultar, qualquer interessado pode consultar na internet, digitando, como dizemos, no Google, tema 1150. Então, vai estar lá a tese que foi pacificada no STJ. Então, decidiu 3 questões específicas. Primeiro, a questão da legitimidade. Então, é legítimo o Banco do Brasil para figurar no polo passivo da ação. É ele, não a União Federal. A segunda questão é com relação à pretensão desses ressarcimentos havidos em razão desses desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, que, na verdade, se submete ao prazo prescricional não de 5 anos mais,
havia uma tese, quando a União Federal figurava no polo passivo, que esse prazo, esse termo prescricional, esse termo inicial da prescrição, iniciava e terminava aos 5 anos, né? E aí a gente vai tratar a questão específica de quando se tem esse início, qual é o momento em que começa a correr esse prazo prescricional. O prazo prescricional, segundo o STJ, decorre a partir do conhecimento da lesão sofrida pelo interessado, pelo servidor público ou militar. É importante a gente trazer isso para os leigos, no meu caso, por exemplo, eu não sou advogado, só para entender o que é o prazo prescricional, e aí dizer o seguinte, a contagem, porque ele não tem mais direito, já passou muito tempo, mas ele tomou ciência dessa situação recente. Então, o prazo prescricional significa o seguinte, é o tempo, né, o senhor pode explicar melhor, é o tempo que ele tem direito de recorrer, que, como eu vou dizer uma frase assim, para o leigo entender, ele tem um tempo ainda para entrar na justiça. Ele não perdeu tempo, é isso? Vamos ilustrar para ficar mais fácil, né? Então, vamos imaginar que o servidor, né, público, ou o militar, ou veterano, que vamos imaginar que o titular desse direito, no caso dos pensionistas, passou a situação de inatividade há 15 anos atrás. Vamos trazer primeiro essa questão hipotética. Passou a inatividade há 15 anos atrás. O STJ pacificou essa matéria entendendo que o prazo prescricional é em 10 anos. Fica, então, a indagação. Estaria prescrito o direito desse servidor público ou militar que passou a inatividade há 15 anos? Não. Em tese, não. Por quê? Porque, segundo o STJ, só começa a correr o prazo prescricional a partir do momento que ele tem conhecimento dessa lesão. E quando é que se dá o conhecimento dessa lesão? A partir do momento que ele tem acesso aos extratos microfilmados. Por isso que é importante ele, ao requerer esses extratos, fazê-lo formalmente, para que ele possa ter, então, ali uma resposta do banco. Olha, que eu ingressei na data tal e tenho aqui o início do prazo prescricional a partir do momento que o Banco do Brasil me entrega os extratos. Então, o prazo prescricional começa quando o Banco do Brasil entrega os extratos ao interessado. Ali começa a correr, porque ele passa a ter o conhecimento dos valores que ele tem direito, e se ele entender que há ou não, né, uma lesão ao seu direito, por exemplo, valores indevidos, valores menores que aqueles que ele esperava encontrar, aí sim, começa a correr o prazo prescricional para ele e vai encerrar 10 anos após essa data. Então, resumindo, mesmo aquele veterano ali, saiu há 10 anos, mas é bisurado, assistiu o nosso vídeo de hoje aqui, teve os esclarecimentos, falou, olha, eu recebi, mas posso fazer o pedido ali, a solicitação formal dos extratos microfilmados, recebeu, a partir do momento que ele recebeu ali, vai procurar o doutor Carlos Henrique e falar, doutor, tenho todos os extratos aqui, a partir de agora começa a contar os prazos, a partir do momento que ele recebeu, podemos fazer um novo cálculo e saber se tem algum valor ali pendente a ser recebido. Então é isso. Sim, exatamente. Porque o que ocorre? Quando ele retira os extratos, como eu já falei no início, tem 2 tipos de extrato. Nós temos aquele extrato que já está digitalizado nos sistemas internos do Banco do Brasil. E tem esse é fácil pegar, né? Esse só chegar lá, já está digitalizado, sim, entra no site e esse está tranquilo. Isso, exatamente. Esse é facílimo. O Banco do Brasil vai extrair esse extrato no momento em que o servidor requerer. Mas essas fichas microfilmadas, observe bem que nós estamos falando aqui de um fundo que foi criado lá em 1970, né? Então, não tínhamos essa tecnologia que hoje nós possuímos. Então, esses extratos eles eram microfilmados e ficam guardados junto ao Banco Central. Então, o militar vai até o Banco do Brasil, o Banco do Brasil fornece para ele os extratos que já estão digitalizados, que são normalmente ali do mês de julho de 1999 adiante. E momentos anteriores a essa data, ele vai ter que requerer junto ao Banco do Brasil. Então, leva em torno de 30 a 45 dias para que o Banco do Brasil entregue esses extratos microfilmados ao interessado. Tá? Perfeito. Então,
complementando aí o que o Rômulo falou, e já colocado aqui é o seguinte, então, o cara, o sargento o sargento de carreira, ou sei lá, o outro servidor público que está assistindo a gente, antes de 88, nem pensar, tem direito a nada, nem adianta aí Banco do Brasil, caçar aí extrato, não tem não. Entrou depois depois de 88, já era. Já era, não tem mais direito. Nem precisa procurar. Às vezes há uma confusão que se faz em relação ao abono salarial do PASEP. Né? A gente ouve o tempo todo na mídia falar-se do abono salarial do PASEP e as pessoas confundem esse abono salarial do PASEP, esse direito de receber, né, esse abono salarial, com aquele direito referente ao PASEP que encerrou em 1988. Há uma distinção muito grande. Por quê? A partir de 1988, esses valores que eram depositados em favor do fundo, agora passaram a ser depositados em favor do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Tá? Então, não foram mais depositados em contas vinculadas ao PASEP. Ou seja, são coisas distintas. Então, o que ocorre é que esse abono salarial ele é pago anualmente, né, ao servidor público ou ao militar, que naquele ano base especificado em lei, trabalhou até, vamos colocar ali, 30 dias naquele ano específico com carteira assinada, que agora virou PIS-PASEP, né? Não é? Você ouve falar PIS-PASEP, né? Porque isso foi unificado a partir de 88, tá? E a gestão é da Caixa Econômica Federal. Então, não se confunde o PASEP até 1988, que vigiou até 1988, com esse abono salarial do PIS-PASEP, que é pago, né, ao servidor público ou o trabalhador em geral. Então, você aí, veterano, que está nos assistindo, já está bisurado, já aprendeu. Senhores, eu tenho uma frase aqui, também sou advogado, assim como o doutor, mas a frase é clássica, né, doutor? O direito não socorre aos que dormem. Exatamente. Você que está aí, ó, veterano, tá torando, assiste o nosso vídeo aqui. Ficou com alguma dúvida? Manda aqui, ó, nos comentários. Estamos aqui para esclarecer as dúvidas. Ficou ainda, quer esclarecer, quer fazer uma consulta? Estaremos aqui também com o contato do Dr. Carlos. Pega essas informações, guerreiro. Vai atrás dos seus direitos. Assiste a nossa live aí, compartilha para que todos seus amigos ali, aquele seu amigo aí que ingressou com você nas Forças Armadas, que é veterano como você também, para que ele fique sabendo. Ó, dinheirinho no bolso, quem sabe não pode receber aí também, buscar os seus direitos. Muito bom, muito bom. É importante ressaltar aqui que o interessado ele deve, munido de toda essa documentação, buscar um advogado especialista que possa, né, entender, porque é uma ação muito específica, os cálculos são muito complexos, então é importante que esse advogado, o advogado não faz conta, né? Romulo? Nós, como advogados, sabemos que a matemática passa ao largo, entendeu? Então, nós precisamos desses especialistas contadores, contabilistas, que vão elaborar esses cálculos diante desses padrões legais de correção monetária do PASEP, e só então, com os cálculos elaborados, é que poder-se-á entrar com essa ação, né? E digo aqui mais uma vez, não são todos os militares e servidores públicos que irão fazer jus a esse benefício. É necessário fazer os cálculos, verificar as fichas microfilmadas para saber se houve a lesão por desvios, né, indevidos ou por má gestão do PASEP pelo Banco do Brasil. É importante deixar claro. E outra coisa, esse vídeo ele tem caráter meramente informativo, né, de fazer com que o servidor militar, o servidor público civil, possa buscar um especialista na sua cidade, porque o procedimento dessa ação é de competência da Justiça Estadual. Você no Brasil que nos assiste neste momento, procure na sua cidade um advogado especializado nessa matéria, né, e ingresse com a ação se você achar que é o caso. Aqui nós não estamos fomentando aqui uma busca insana pelo Poder Judiciário para buscar direitos, não. É necessário que um cidadão bem informado, conhecedor dos seus direitos, possa sim buscá-los. A Constituição assim garante, né, que todo aquele que se sentir lesado nos seus direitos possa se socorrer do Poder Judiciário mediante o direito de petição.
é o direito de ação. Então, todos podem buscar nas suas cidades um advogado especializado, repetindo, para que os seus direitos possam, então, ser satisfeitos. Excelente, doutor Carlos Henrique, agradecemos demais aí a participação do senhor. Tem muito mais coisa para a gente tratar aqui no VB, nós vamos falar mais à frente de muita coisa aí, vamos divulgar aí, vamos falar de assuntos de interesse aí dos veteranos, utilizando aí da expertise do senhor. Muito obrigado por esse tempo precioso aí com a gente, viu? Gratidão aí. Eu agradeço. Guerreiros, diante de tanta informação bacana aí, mais uma vez, não deixa de curtir. Você que recebeu essas informações preciosíssimas, deixa o seu like, compartilha com aquele veterano, seu amigo. Ativa o sininho, porque tem vídeo novo saindo a cada semana, então não perca. Cada hora um assunto diferente. Já falamos sobre a escola cívica, né, o PECIM, já falamos sobre as nossas associações militares. Então não perca, fortaleça a família do veterano aí. Muito obrigado a todos. Doutor Carlos, muito obrigado. Obrigado. Comandante, até a próxima. Até a próxima.